primeira palavra revelada que Deus nos deu foi no livro de Joel, que fala a respeito da restituição dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E você que está aliançado conosco, esta palavra é para você. Você tem direito a viver restituição, e você vai viver restituição. Quando você se une a alguém que tem luz, tem entendimento, tem revelação, ou tem uma palavra, você cola ali e você recebe daquela mesma unção. Então a unção que está nesta casa está sendo liberada sobre a sua vida, e a restituição será plena, a restituição será completa. Quantos acreditam nisso, digam amém. Então a restituição para você. No ano passado Deus nos deu uma palavra a respeito de expansão. Firma bem as tuas estacas, alarga a tua tenda, porque você vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quantos tomaram posse desta palavra? Glória a Deus. Estamos avançando e vamos avançar ainda mais. No começo do mês vamos lançar um desafio. Já compramos o prédio no Los Angeles e vamos já fazer o projeto e vamos desenvolver o projeto. E eu creio que ainda este ano, se Deus quiser, vamos inaugurar mais uma igreja lá no Los Angeles. Amém? E assim como nós como igreja estamos crescendo, expandindo, você também vai crescer, você vai expandir. Estou falando de, não, sabe, vocês entenderam, né? Porque todo mundo vai ser fitness, ou pode ser vai ser slim, né? Mas slim tem o slim pequeno, tem o médio, tem o grande, mas é tudo slim. Amém? Estava falando com o Bruno, ele falou, olha, eu disse que eu vou casar, e minha noiva disse, olha, você tem que casar com terno slim. Ele falou, lógico que vai ser slim, só que tem um pequeno, tem um médio, tem um grande, então vai ser slim. Mas nós estamos em crescimento, nós estamos em desenvolvimento, nós vamos avançar. Eu creio que este momento que estamos vivendo como nação e mundo, Deus está nos forjando, nos preparando para coisas grandes, coisas maiores. Eu tenho clamado por avivamento. Estava conversando com o pastor Evaldo esta semana. Eu estou clamando por avivamento. Quando o avivamento chega, você não precisa ficar implorando para que as pessoas orem, para que as pessoas leiam a Bíblia, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas venham à igreja. Quando o avivamento chega, meu irmão, vai chegar o dia que você vai ter que chegar mais cedo para tomar o seu lugar, porque vai ter fila. Você acha que eu estou de brincadeira, né? Mas vai chegar o dia que você não vai negociar por nada. Está na casa do Senhor, estar com os irmãos, buscando a face de Deus, porque a glória de Deus vai encher este lugar. Eu creio nisso, estou orando por isso, e Deus vai já ter respondido a nossa oração, o nosso clamor, e assim será. E Deus tem nos dado esta palavra, amplitude. Tome posse desta palavra, que é rebote. Chegamos a este lugar, há algo tão poderoso da parte de Deus para você, e a minha oração é que você seja alcançado por isso. Deus está nos preparando para isso. Se renda completamente, sem reservas. Faça um pacto com Ele, uma aliança com Ele. Deus vai te colocar nos lugares altos. Fé, graça, trabalho e recompensa. Batalhe diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando nós chegamos no nosso centro de treinamento, que é o CETOC, na entrada temos um texto: tudo é possível que crê. Se tudo é possível que crê, e crer fala de fé, aquilo que você acredita, não há nada mais importante do que a sua fé. A fé, ela é mais importante do que o ouro que perece. Se a fé é mais importante do que o ouro que perece, porque ao invés de você batalhar um pouquinho mais pela fé, que tal você batalhar um pouquinho mais pela fé? Muitas vezes você está correndo e buscando o ouro, mas edifique a sua fé e o ouro virá. Algumas pessoas, elas dizem assim, alguns pastores dizem assim, olha, se eu tivesse mais recursos, eu faria uma grande obra. Não, vai fazendo a grande obra que os recursos vêm. É o contrário. Batalhe diligentemente. E apóstolo, como vem a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Aquilo que você está ouvindo está definindo você. Aquilo que você está ouvindo está projetando fé em você, esperança ou temor, ansiedade, angústia. Você pode viver aqui nesta terra, mesmo em meio ao caos,
num ambiente de paz, num ambiente de segurança. É possível, é possível. Você imagina Jesus naquele barco, o barco sendo açoitado de um lado para o outro, e ele estava repousando ali, estava dormindo. E alguém pode dizer, mas ele estava dormindo, então ele não viu a agitação das ondas. Não, ele estava dormindo porque ele foi tomar a paz que essa de entendimento humano estava no seu coração. Sempre nós vamos nos deparar com esses ventos contrários, mas os nossos pés firmados na rocha nos deixa inabaláveis. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que perece. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Judas, ele escreveu poucos textos. Ele diz assim: olha, eu empregava toda a diligência para escrever a vocês a respeito da salvação que é comum, mas eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Preste atenção. Nós cristãos temos todas as ferramentas e todos os meios para andarmos por sobre as águas. Se nós olharmos para Jesus, fixarmos o nosso olhar nele, Jesus é a palavra. Olhe firmemente para a palavra. Ele é a palavra, ele é o verbo. Quando você está olhando para Jesus, mesmo que os ventos soprem, as águas rujam, você não vai ficar perturbado, e você não vai naufragar, você vai caminhar por sobre as águas. Faça como Daniel. Daniel, ele tinha a sua disciplina, e eu quero despertar vocês para esta disciplina espiritual: a leitura da palavra, a oração e o jejum. Atente para isso. Quando você vai ao médico, geralmente o médico, ele pede alguns exames. Ele olha para você, ele não vê o seu interior. Lógico que ele tem algumas percepções, ele faz algumas perguntas e ele pode até dar respostas, mas acontece que ele pede que você faça alguns exames de sangue, e o sangue vai mostrar o que você precisa de medicamento. Não é assim que funciona, doutor? É assim. Agora, não basta você ir ao médico, ele pedir os exames, e você vai lá e faz os exames, e você não toma o medicamento recomendado. Isso vai fazer diferença na sua vida? Não. Olha só, nós poderíamos aqui simplesmente entrarmos nesta casa, sermos ungidos, recebermos a unção, voltarmos para a nossa casa. Mas eu quero muito mais que isso para você. Eu quero levar você a uma prática espiritual, que vai levar você a esta dimensão, andando por sobre as águas. Independentemente de situação, você vai estar bem, espiritualmente, emocionalmente, e também trazendo vigor sobre o seu corpo. Dessas práticas espirituais, elas são importantes para que você vá bem. Graça, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, por meio da fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós somos salvos pela graça para desenvolvermos boas obras. O tema do próximo mês vai ser: eu nasci para amar, eu nasci para servir. Diga comigo assim: eu nasci para amar, eu nasci para servir. Se você ama a Deus, você serve a Deus. A graça foi derramada sobre nós e fomos alcançados pela graça. E não existe nenhum tipo de obra que você possa fazer para que você seja aperfeiçoado, melhorado, para que na próxima reencarnação você volte um pouquinho melhor. Isso não existe. Não existe. É uma vez só que você vive nesta terra. Algumas pessoas, elas pensam que por fazerem boas obras, elas vão sendo aperfeiçoadas para que elas possam, na próxima encarnação, voltar melhor. Algumas pessoas acreditam que existe espírito numa formiga e falam: não mata, vai se matar, desencarnou.
Tem gente assim, pisou na formiguinha, ai, desencarnou alguém. Aí vai nascer uma barata. Aí a barata morreu, vai nascer um rato. Você é dessa cultura? Não. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, para realizarmos boas obras. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós fazemos as boas obras porque nós já fomos salvos. A graça, na verdade, ela nos fortalece. O apóstolo Paulo, ele ora 3 vezes para que o Senhor o livrasse daquele espinho na carne. E ele diz: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz: quando eu estou fraco, eu estou forte. A graça de Deus foi derramada sobre nós para nos fortalecer, para nos capacitar, para que possamos viver uma vida digna aqui nesta terra, que glorifique e exalte o nome do nosso Deus. E eu quero dizer para você que todo o nosso trabalho no Senhor tem uma recompensa. Todo o trabalho que você faz no Senhor tem recompensa. No capítulo 5 de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, Jesus estava junto ao lago de Genezaré. Eu quero mostrar algo interessante para você a partir do capítulo 5, versículo 1, depois alguns outros versículos, dentro deste tema que temos desenvolvido. Jesus estava lá junto ao lago de Genezaré, e alguns homens estavam lavando as redes. Eles haviam trabalhado a noite toda. Dentre eles Simão, que depois foi chamado de Pedro. E Jesus disse assim: olha, voltem para o mar, lancem as vossas redes. Simão diz assim: olha, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Talvez você diga assim: apóstolo, eu estou ouvindo isso já há 2 semanas. Mas alguma coisa mudou em você? Se não mudou, vou continuar falando. Aí você fala: pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que o mar está para peixe. Então ouça a voz do Senhor, ouça a voz do profeta, aquilo que está sendo liberado deste altar. Volta para o mar. O mar não está para peixe. Trabalhamos a noite toda, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Sob a tua palavra eu vou agir. Ouse agir de acordo com a palavra de Deus. Alguns cérebros, eles não suportam. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu me lembro quando eu era criança, a gente cantava um corinho assim: sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Sempre melhor. Alguém fala assim: apóstolo, prega, pelo amor de Deus, canta não. Mas Jesus não melhorou a minha vida. Jesus, ele mudou por completo. E assim vai ser com você também. Eu tenho pensado, falando assim, o agir de Deus. Você está preocupado com o quê? E por quê? Deus está agindo, Deus está se movendo. É possível que Pedro ou Simão estivesse ali junto com os outros pescadores, dizendo: olha, hoje não vai ter comida em casa. Afinal de contas, nós não pescamos nada. Mas Jesus estava lá. E eu quero dizer para você que Jesus está aqui. E Jesus está liberando a palavra. E a palavra está sendo liberada. E você vai se mover pela palavra. E quando você se move pela palavra, se move em fé, o milagre acontece. É possível que algumas vozes estejam dizendo para você: olha, está difícil de acreditar. Você está muito racional. Está aí muito no intelectual. Eu quero convidar você
a baixar as guardas e a se render. Eu estava numa igreja nos Estados Unidos, numa igreja hispânica, e eu não sei o que a mulher viu de mim. Ela olhou, chegou bem pertinho de mim e falou assim: olha, há muita incredulidade no seu coração. Eu quase expulsei ela da igreja. Você está muito no racional. É que eu estava visitando a igreja e estava observando algumas coisas. Talvez você esteja aqui assim, meio no contemplativo, mas eu quero trazer você para a palavra, porque hoje é uma noite que coisas vão acontecer nesse lugar. Eu estou acreditando. Algumas coisas vão acontecer neste lugar. Algumas cadeias vão ser quebradas. Algumas pessoas que estão no isolamento, afastadas, vão ser reaproximadas, tiradas do isolamento. Lá estava Simão. Tudo que ele sabia fazer era pescar, era profissional. Talvez você diga assim: eu me capacitei, eu me preparei, eu me habilitei para desenvolver a minha atividade profissional e nada está dando certo. E tem hora que vai bem, tem hora que vai mal. E você está aí como que frustrado. Mas hoje uma palavra vai ser liberada de destino e você vai agir de acordo com a palavra e você vai experimentar de uma pesca maravilhosa. Olha aqui, no capítulo 5. Agora eu quero levar você para o versículo 12. Aqui fala a respeito de um leproso. Jesus, ele estava numa cidade. Ora Jesus estava numa sinagoga, ora Jesus estava entrando numa cidade, saindo de uma cidade, e sempre pessoas vinham a Jesus, e veio este leproso, e prostrou-se diante dele. Sabe o que ele disse para Jesus? Senhor, se quiseres, olha isso, Senhor, se quiseres, pode limpar-me. Um leproso nesse contexto, ele vivia isolado. Eles eram tirados da comunidade. Eles não desfrutavam de comunhão. Eles não se relacionavam com as outras pessoas da sociedade. Eu pergunto: como está o seu relacionamento com você mesmo? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento familiar, o seu relacionamento conjugal? Este leproso, ele estava no isolamento. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, Miriam, ela era irmã de Moisés, e ela se levantou contra Moisés, ela criticou Moisés, e por criticar Moisés, ela foi tomada pela lepra, e ela foi colocada no isolamento. Olha só, quando você se levanta contra alguém que tem autoridade, você nem percebe, mas você é levado para um nível de isolamento. Perde-se a comunhão, perde-se o relacionamento. Esse leproso, ele veio até Jesus. Se você quiser, você pode me curar, você pode livrar-me desta lepra. O que Jesus disse? Eu quero ser limpo. Jesus está dizendo que Ele quer você de volta para o relacionamento com Ele. Jesus está dizendo que quer você no relacionamento pessoal com Ele e também com a sua família. Quantos relacionamentos estão truncados dentro da própria casa? Estava ali no isolamento. Jesus quer que o rio flua. Que o rio flua. Você já viveu assim, aqueles tempos assim, ficar um para um lado, outro para o outro? Eu não sei se existe alguém em nosso meio assim. Você já viu a caixa de sapato? Um sapato para um lado, um sapato para o outro? Tem gente quase dormindo na cama assim, um para lá e outro para cá. Quando eu era criança, lá em Barbacena, pequenininho, no tempo do frio, a gente dormia juntos. E aí não dormia, eram assim mesmo, o contrário. Quem já dormiu assim?
É interessante, né? Com os irmãos, um para um lado, outro para o outro. Tem marido e mulher dormindo assim, não dá certo, não funciona. Você quer continuar vivendo assim, na contramão? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu quero mudar essa história, eu quero mudar tudo isso. Ele quer. Agora é interessante, porque nós estamos falando de fé, de graça, de trabalho e de recompensa. Deus tem nos dado a sua palavra nesses dias, que o nosso Deus é o Deus que age no sobrenatural. Então, acredite nisso. Que alguém pode dizer assim: olha, esquece, as coisas não funcionam assim. Talvez você já tenha feito tudo que você sabe fazer, se habilitou, se capacitou, e não está dando certo. Mas eu quero profetizar nesta noite que haverá uma mudança de sorte. Você se lembra quando eu falei a respeito daquele capitão que servia o rei de Samaria? Que quando o profeta liberou a palavra dizendo: olha, amanhã a estas horas a inflação vai chegar no zero, vai ter o que comer, eles estavam comendo cabeça de jumento. Uma mãe fez um pacto com uma outra mãe para comerem os próprios filhos. Tanta era a fome em Samaria. E Deus levantou um profeta dizendo: ei, amanhã tudo isso vai mudar. Aí o incrédulo diz assim: mesmo que Deus fizesse as janelas nos céus, isso não seria possível. O profeta disse: você vai ver e você não vai desfrutar. Porque o incrédulo, ele vê, mas ele não desfruta. E ele ainda começa a criticar quem está desfrutando. No outro dia, aconteceu exatamente como o profeta disse. De uma forma sobrenatural, os sírios que estavam acampados ao redor da cidade, eles ouviram o som de um grande exército. Só Deus para fazer. Eles começaram a ouvir um som de um grande exército, e eles saíram desesperados, deixaram tudo para trás. 4 leprosos entraram no arraial dos sírios e viram, constataram, voltaram e compartilharam com o rei. Ele abriu as portas da cidade e o povo saiu, e aquele capitão estava na porta da cidade, foi atropelado e morreu. Eles entraram no acampamento dos sírios, eles trouxeram de lá provisão em abundância. Olha só, você acredita que Deus pode fazer transferência de riqueza? Pode. A Bíblia fala a respeito disso, e Deus já está fazendo, já começou a fazer, e você já está sendo abençoado, e você vai ser mais abençoado, com um propósito: abençoar as famílias da terra, as nações da terra. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Olha só, o primeiro texto fala aqui de homens frustrados, decepcionados, porque não estavam produzindo nada. Talvez você esteja assim: olha, não está produzindo nada, mas eu quero profetizar, amanhã vai produzir. Diga: eu recebo, eu tomo posse. Alguém pode falar assim: o apóstolo está falando de brincadeira? Mesmo se eu falar de brincadeira, aceite e tome posse, que vai acontecer. Amanhã. Por que você está pensando depois de amanhã? Pense logo no amanhã. Amanhã, diga amanhã. Amanhã você vai fechar aquele negócio. Amanhã uma nova conexão vai ser estabelecida. Amanhã. Diga: eu tomo posse. Seguindo o texto, fala o que? De um relacionamento quebrado, leproso, isolado. Jesus vai fazer o que? A reaproximação. Depois vem a cura de um paralítico. 4 homens trouxeram um paralítico para que Jesus curasse. Olha a fé desses homens. Eles chegaram onde Jesus estava, eles não puderam entrar pela porta, porque a multidão estava lá. Era tanta fé, que eles subiram do telhado, tiraram as telhas e desceram o homem e colocaram diante de Jesus. Olha que nível de fé. Uma outra pessoa que estava paralisada volta às suas atividades. É possível que você tenha sido paralisado por um trauma, mas hoje Deus quer curar o seu trauma, e Ele vai curar o seu trauma, e você vai andar perfeitamente. Diga: eu tomo posse. Depois segue o texto, aqui fala a respeito da vocação de Levi. Quem era Levi? Levi ele era um publicano, um cobrador de impostos.
cobrador de impostos, meu irmão, ele não era bem visto em Israel. Os escribas, os fariseus, eles odiavam os cobradores de impostos. Eles eram colocados à margem da sociedade, discriminados. Jesus passou pela coletoria e disse assim: ei, Levi, vem comigo. Imagina, o cara está lá no serviço dele, Jesus passa, vem. E ele começou a seguir Jesus, largou a coletoria. E ele fez um banquete na sua casa, convidou uma multidão de cobradores de impostos. Imagina essa categoria de gente, que era uma categoria abominável diante da sociedade. Jesus vai lá ao encontro deles. Jesus procura esse tipo de gente, como você. Eu sou perfeito apóstolo. Jesus está aqui para alcançar você. Quem era você? Ou quem é você? Talvez alguém olhasse para você, você dentro do contexto da sociedade, completamente rejeitado, sem credibilidade, o nome sujo na praça, endividado. Mas Jesus está dizendo: eu quero é você. E eles ficaram perturbados. Como que pode Jesus ir à casa de um publicano? Eles chamaram Jesus de comilão e beberrão. Sabe que Jesus disse? Ei, os sãos não precisam de médicos, mas os doentes. Eu vim para esse tipo de gente que a sociedade já rejeita. Outro dia eu fui no velório e o pastor falando assim: esse pastor, tinham vários pastores. Esse aqui era um bandidão, hoje ele é pastor, e aquele ali não sei o que lá. Eu estava cercado por ex-bandidos. O cara estava atrás, dois atrás de mim. Ele falou: fique tranquilo, apóstolo, está bem guardado. Tudo ex-presidiário, pastor Breno. Alguém olha e diz assim: esse tipo de gente é irreconciliável. O teu histórico talvez seja um histórico de anjo, mas anjo caído, né? Eu não sei o seu histórico, mas não importa qual seja o seu histórico, de onde você veio, quem você era. Jesus, ele é especialista em pegar esse tipo de gente. E a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo fala assim: olha, são as coisas vis deste mundo, as loucas, para a gente confundir as sábias. Jesus está chamando você, escolheu você para confundir os corintianos, bando de louco. Bando de louco. Está entendendo? Jesus passa lá: Levi, vem comigo. Meu irmão, na coletoria, na boca de fumo, Jesus vai falar, chegar para o cara lá: ei, vem comigo. Quando eu falei: vamos entrar no Los Angeles, ele falou: apóstolo, pelo amor de Deus, Los Angeles não. Eu falei: lá para lá que nós vamos. Mas lá é barra pesada, é para lá que a gente vai fazer a barra pesada, a barra da Tijuca. É lá que nós vamos entrar. Amém? É para esse tipo de gente, desqualificado, rejeitado pela sociedade, que Jesus veio. Jesus vai dizer: olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, pessoas como você. Talvez a sociedade olhe assim: olha, não tem jeito. Talvez o marido olhou, o esposo, o filho, você olha e diz: será que tem jeito? Alguém diz: mas o pau que nasce torto morre torto, a árvore que nasce torta morre torto. Não tem esse negocinho? Mas Jesus era filho do carpinteiro. Ele trabalhava com madeira ruim, madeira boa, e endireitava tudo. Jesus tem uma plana boa. Vai aplanando, vai mudar, daqui um brilha, passa uma cera, aquela madeira vernizada fica linda. Amém? É o que ele vai fazer com você. Agora, para a gente encerrar, tinha muito mais coisa aqui, mas a gente vai encerrar aqui com o versículo do capítulo 6. Do capítulo 6, no versículo 6. Jesus aqui, ele vai a uma sinagoga. Aonde Jesus foi? A sinagoga. Sinagoga era o lugar onde eles se reuniam, os judeus. Nós nos reunimos aqui no templo, nas casas. É importante nos reunirmos. Muitas pessoas têm desprezado a comunhão, o relacionamento, a koinonia.
o reunir-se. Mas isso é bíblico. E de repente Jesus está lá nessa sinagoga ensinando, e havia ali um homem com a sua mão ressequida. Em uma outra tradução diz mão mirrada. Diz o texto. Jesus olha, interessante porque o maior problema não é um problema físico, não. É a questão emocional. Tem um pregador famoso, ele não tem as pernas, é um americano, não sei se vocês já viram, ele não tem os braços, mas ele prega, ele expressa alegria, impressionante. E tem pessoas que são perfeitas, lindas, lindos, maravilhosos, tipo Gisele Bündchen, mas e por dentro, como está? Como está por dentro? Jesus entrou na sinagoga, lá estava aquele homem com a sua mão ressequida. Imagina uma pessoa com a mão ressequida. Ele estava debaixo de constrangimento. A mão direita era a mão direita. A mão direita é a mão do relacionamento, é a mão da autoridade, é a mão da bênção, é a mão do desenvolvimento pessoal, profissional. Estava mirrado. Olha só, duas coisas vão acontecer hoje. Deus quer tirar você do isolamento e vai tirar você do isolamento. Apóstolo, mas não estou isolado. Se você estiver vivendo com relacionamentos quebrados, está no isolamento. E Jesus quer tirar você desse isolamento para fluir o rio. E a outra coisa que Deus quer fazer é curar essa mão mirrada. Algo que foi estagnado em você, está paralisado. Fluía, já não flui mais, vai fluir. Você não vai viver como Lúcifer viveu outrora. Tu eras o querubim ungido, andava sobre as pedras afogueadas, tudo no passado. Vai ser agora, nesse tempo presente, porque o amanhã, depois de amanhã, ninguém sabe. Então a cada momento, a cada dia, e você vai fazer de cada dia um dia de ouro. Amém? Um dia de ouro. Deus vai mover nesse lugar hoje. Algo que seja mirrado, você vai dar um passo e vai se estender. Jesus disse: ei, vai para o meio, se expõe. Parece algo constrangedor, mas quando Ele quer curar, e que se Ele ordena, se Ele quer abençoar e Ele ordena, haja de acordo sempre da palavra liberada. Voltem ao mar, lancem as vossas redes, porque o mar está para peixe. Dê um passo de fé, e o milagre vai acontecer.